Sabe, quando a gente pensa que já conhece a história de Jesus, o Evangelho de João chega para virar tudo de cabeça para baixo. Ele não é só mais um relato, como os de Mateus, Marcos e Lucas, que a gente chama de sinóticos, porque eles contam a história de um jeito mais parecido. Não, João é outra coisa. É uma obra de arte teológica, cheia de símbolos, pensada para revelar a identidade divina de Jesus de um jeito que ninguém mais fez. Olha só que incrível! O autor, que se apresenta como o discípulo amado, já diz logo de cara qual é a missão dele: mostrar essa tal de glória divina. E como ele vai fazer isso? Não com uma lista de fatos, mas com uma série de histórias escolhidas a dedo, que funcionam quase como janelas para a eternidade. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: a gente vai seguir a ordem do livro. Primeiro, vamos entender por que o estilo de João é tão único. Depois, a gente mergulha na famosa contagem dos 7 sinais. Vamos ver como ele usa símbolos do dia a dia, como água e pão, o conflito que isso gera, a visão radical que ele tem da cruz e, por fim, o convite para uma nova criação. Então vamos lá, primeira parte. O que torna o jeito de João escrever tão especial? É que enquanto os sinóticos se preocupam muito com o que Jesus fez e onde ele foi, João está focado em uma única pergunta: quem é Jesus? Pensa assim, João não está agindo como um historiador que lista fatos. Ele é como um grande artista pintando uma série de retratos. E cada retrato é rico, cheio de simbolismo, revelando uma camada nova da identidade de Jesus. E para pintar esses quadros, ele coloca Jesus em 4 cenários bem diferentes, com os discípulos de João Batista, no meio da elite religiosa judaica, com os samaritanos e também diante da cultura da época. E a espinha dorsal da primeira metade do livro é uma sequência de 7 milagres. Mas aqui está o detalhe. João nunca os chama de milagres, ele os chama de sinais. Por quê? Porque cada um deles não é um fim em si mesmo, mas aponta para uma verdade muito, mas muito maior sobre quem é Jesus. E essa contagem regressiva dos sinais começa logo de cara. Cada sinal é um encontro que, no fundo, força as pessoas a se posicionarem sobre Jesus. E na maioria das vezes, isso acaba gerando uma confusão danada e muitos mal-entendidos. Já no capítulo 2, o primeiro sinal acontece num casamento em Caná. Aponta para uma nova era de alegria. E logo em seguida, ainda no capítulo 2, Jesus faz aquele protesto no templo. E detalhe, em João, isso acontece bem no comecinho, diferente dos outros evangelhos. É uma afirmação chocante de que ele mesmo é o verdadeiro templo, o ponto de encontro real entre Deus e a humanidade. Uma das coisas mais geniais em João é como ele usa a ironia e os jogos de palavras. A gente vê isso perfeitamente na conversa de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, lá no capítulo 3. A palavra grega que Jesus usa, anothen, tem um duplo sentido. Pode significar de novo, que foi como Nicodemos entendeu, mas também significa do alto. Era isso que Jesus queria dizer. Esse mal-entendido é um tema central em João. As pessoas simplesmente não conseguem sacar a realidade espiritual que Jesus está oferecendo, uma nova criação que vem de Deus. E essa ideia de uma nova realidade espiritual não para por aí. Para explicar isso, Jesus vai usar 2 das coisas mais básicas da vida, água e pão, para revelar quem ele é de verdade. Lá em Samaria, no capítulo 4, ele oferece essa água viva a uma mulher que era uma completa estranha, uma marginalizada. Ao fazer isso, ele quebra todas as barreiras sociais da época, de raça, de gênero, de status. É uma demonstração clara de que a missão dele é universal, de que essa vida nova está disponível para todo mundo. Aí a gente chega no capítulo 6. Depois de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, Jesus faz a primeira das suas 7 grandes declarações: Eu sou. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Isso é uma reivindicação de divindade, um eco direto de como Deus se revelou a Moisés. Para ter vida, é preciso comê-lo pela fé, ou seja, internalizar quem ele é. Bom, dos capítulos 7 a 10, conforme essas afirmações de divindade vão ficando cada vez mais claras, o conflito com os líderes religiosos explode. E isso acontece principalmente durante as grandes festas judaicas lá em Jerusalém. Ele usa o simbolismo de cada festa de um jeito muito estratégico para fazer mais declarações "eu sou". Na festa dos tabernáculos, ele se declara água viva e a luz do mundo. Depois, se apresenta como o bom pastor e a porta das ovelhas. Isso não é só uma metáfora, gente. É Jesus reivindicando ser o cumprimento de toda a história e de toda a esperança de Israel, se identificando com o próprio Deus.
E tudo isso nos leva ao ponto alto do livro, onde João nos apresenta o maior de todos os paradoxos. A execução de Jesus é, na verdade, a sua glorificação, a sua coroação como rei. O sétimo e último sinal, a ressurreição de Lázaro no capítulo 11, é a gota d'água para os inimigos dele. E é aqui que Jesus faz outra declaração poderosa. Eu sou a ressurreição e a vida. E olha o paradoxo final. Ao dar vida para o amigo, Jesus assina a própria sentença de morte. E aqui está o ponto central da teologia de João. Ele descreve cada momento da paixão, a unção, a coroa de espinhos, a própria crucificação, não como uma derrota, mas como um evento da realeza. Ser levantado na cruz é, na maior das ironias, a sua glorificação e a sua subida ao trono como rei do universo. A jogada teológica de João aqui é simplesmente brilhante. Ele conecta esse evento lá com o profeta Isaías, mostrando que o verdadeiro rei de Israel sempre esteve destinado a ser o servo sofredor. Aquelas duas figuras que Isaías viu, o rei glorioso e o servo sofredor, são na verdade a mesma pessoa. A ressurreição, portanto, não é só um fato histórico sobre Jesus, é o começo de uma nova criação que convida toda a humanidade para fazer parte. A gente vê isso de um jeito muito forte no capítulo 20. O autor usa imagens lá do livro de Gênesis, mostrando Jesus ressuscitado, soprando o próprio Espírito de Deus nos discípulos. É uma cena que ecoa a criação do primeiro ser humano e que dá o pontapé inicial para essa nova criação. Então, não é só um recomeço, é um convite para fazer parte da própria vida e do amor que existe entre o Pai e o Filho. Um convite para entrar numa comunhão divina. Como o próprio Jesus orou no capítulo 17, um pouco antes de morrer, o objetivo final de tudo era que o mesmo amor eterno que existia antes do mundo ser criado pudesse viver dentro dos seus seguidores. Por meio dos seus sinais, dos diálogos cheios de ironia e desses retratos tão ricos, o Evangelho de João não é só uma história. É um argumento profundo sobre a natureza do próprio universo. Ele defende que no coração de toda a realidade não está o caos, mas sim uma comunidade de amor que se entrega. E isso nos deixa com uma pergunta final que fica ecoando. Se o universo é, na sua essência, uma expressão de amor divino, o que significa para nós, seres humanos, sermos convidados para dentro desse amor?